Olá! Espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor. Pelas mensagens que estamos recebendo aqui, imaginamos que vocês estão aprendendo muitas coisas lendo a Bíblia. Tenho certeza disso. Vocês sabiam que a Bíblia é um livro recheado de histórias? Talvez vocês tenham percebido que ela está dividida em dois momentos, no Antigo Testamento e no Novo. Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Então, para começar, curta, compartilhe, pegue a sua Bíblia, hoje eu estou com uma Bíblia nova aqui, e vamos para o louvor. Preparados? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento aqui estão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. Que delícia de louvor, né? Viram quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros inspirados por Deus. E esses livros guiam nossa vida. Esses livros foram escritos por mais de 40 pessoas ao longo de aproximadamente cerca de 1500 anos. Mas todos contam a mesma história. Contam a história de Deus. Isso mesmo. E para ouvir um pouquinho mais da história de Deus, eu vou convidar a Ruth para ler o versículo de hoje. Pode vir, Ruth, é com você. Olá, galerinha do Daga Kids, tudo bem? Hoje vamos ler 1 Timóteo 4:13. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. É isso aí, Ruth. Vamos continuar nos dedicando ao estudo da Bíblia. Então agora nós vamos para a história de hoje, tá? Conhecer um pouquinho mais desses livros, de como eles são divididos, e para isso eu vou chamar a nossa próxima participante. Pode entrar, Júlia, nós estamos esperando você. Oi, Daga Kids, vocês estão bem? Vocês estão prontos para mais essa aulinha? Hoje nós vamos falar sobre os livros da Bíblia. A Bíblia tem um total de 66 livros. E a Bíblia, esse livro maravilhoso, é dividido em duas partes. O Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, que é depois do nascimento de Jesus. Nós vamos começar falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 4 divisões principais: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Começa em Gênesis, que no início fala lá da criação, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco.
Depois nós temos os livros históricos, que começam em Josué, depois tem Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, onde nós vemos a história de Davi, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, depois temos Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que é Jó. Vocês lembram da história de Jó? Nós já falamos aqui. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Depois, nós temos os livros proféticos. E os livros proféticos são divididos em dois, dos profetas maiores e os profetas menores. Nós chamamos os profetas maiores assim por causa do tamanho do livro deles, mas não por causa do tamanho deles. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vocês viram quantos livros tem? Todos os livros são maravilhosos e nós devemos ler cada um deles. O Novo Testamento também tem 4 divisões. A primeira divisão é o Evangelho, e essa divisão tem 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, o Evangelho, fala da vida de Jesus. A segunda divisão só tem o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos e de como a palavra de Deus se espalhou. A terceira divisão são as epístolas, que também nós podemos chamar de cartas. Existem as epístolas, ou cartas, que foram escritas por Paulo, e são um total de 13 cartas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E também existem outras 8 cartas que foram escritas por outros autores, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E essas cartas são escritas a diversas igrejas de muitos lugares diferentes. E por fim, nós temos a 4ª divisão, que só tem o livro de Apocalipse, e esse livro revela o que vai acontecer com a igreja. É isso, vocês viram que quantos livros maravilhosos a Bíblia tem? Pois é, e é muito importante nós lermos todos esses livros todo dia e buscarmos conhecer todo dia mais o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. Nunca se esqueçam de ler desse livro e a cada dia mais buscar a Deus, hein? Interessante conhecer um pouquinho mais de cada livro da Bíblia. E a tarefa dessa semana é: escolha uma história da Bíblia. Isso, e conte para um amigo. Isso mesmo. Caso você ainda não saiba ler, peça para alguém te ajudar. Peça para essa pessoa ler para você a história e você conta para um amigo, tá? Esse é o desafio da semana. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus pelo encontro de hoje, pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem feito. Então feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um encontro na sua presença, Senhor. Obrigada por estar falando nos nossos corações, estar trazendo ensinamento, discernimento da tua palavra. Senhor, que tudo que nós aprendemos hoje possa ficar gravado na nossa mente e no nosso coração e que possamos praticar diariamente a sua palavra. Senhor, nos dê sabedoria para entender e viver o que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um da nossa família, abençoe aqueles que nós amamos, abençoe todos aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, que eles possam aprender quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço e até mais.